Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui 1º Nef, capítulo 20, versículo 11. Bom, nos versículos um pouco acima aqui, o Senhor ele vai mencionando as bênçãos que ele tem para a casa de Israel, ao povo dele. E ele começa a declarar essas bênçãos, né? E ele começa a dizer que está falando essas bênçãos antecipadamente, para que quando elas acontecer, alguém não diga, o meu ídolo, né, de fundição fez essas coisas por mim. Bom, então no versículo 11 ele diz o seguinte: por minha causa, sim, por minha própria causa farei isso, pois não permitirei que o meu nome seja profanado e não darei minha glória a outrem. Então duas coisas importantes aqui que ele está falando. Primeiro, gratidão. Nós devemos ter gratidão pelas bênçãos que o Senhor nos dá e não pegar essa gratidão e transferir a outro, né? A um outro ser, né? Hoje tem santo para tudo quanto é coisa, santo casamenteiro, e as pessoas fazem promessa, se eu fizer isso eu vou dar 3 pulinhos, ou eu vou subir essa escadaria de joelho aqui, se eu conquistar essa bênção, né? Prometendo coisas a santos, a ídolos, né? E o Senhor ele reprova esse tipo de coisa. Nós devemos ter gratidão somente ao Senhor. Às vezes a pessoa até faz uma promessa digna, né? Fala, se eu conquistar isso, se eu ganhar essa bênção, eu vou doar uma cesta básica para uma pessoa que tá precisando. Então nada contra doar uma cesta básica. Nós devemos fazer isso sempre. Inclusive jejuar pelas outras pessoas e ajudar as outras pessoas. Nós devemos fazer isso sempre. Bom, então não é a ação de você ajudar as outras pessoas que é recriminado. É recriminado você pegar a glória que é de Deus, as bênçãos que vêm de Deus e transferir a outras pessoas, né, a outros tipos de ídolos ou santos. Então nós devemos ter gratidão. A outra coisa que ele condena aqui é sobre os ídolos, né? Um pouquinho aqui em Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 10 até o versículo 13, ele vai falando, né, do que ele reprova, que nós não devemos buscar, que o povo ele deve consultar a seu Deus. Tá bom? Então o que acontece é que ele começa a falar que não devemos buscar espíritos, né? Ele fala que não devemos buscar consultar os mortos, nenhum tipo de adivinhadores, que nós não devemos consultar essas pessoas, devemos consultar a nosso Deus. Inclusive em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, fala do pecado de Saul. Duas coisas que Saul fez errado. Ele não deu ouvido à palavra do Senhor, que veio por meio do profeta para ele. Ele ignorou a palavra, fez outra coisa do que o Senhor havia ordenado. E também, ao invés de consultar ao Senhor, ele foi buscar uma adivinha, né? Veja só a desaprovação do Senhor aqui, ó, no capítulo 10, versículo 13 e 14. Assim morreu Saul, por causa da transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, e por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então Saul, por esses dois pecados, ele perdeu a condição de rei que ele tinha, e foi passado para Davi. Bom, nós devemos consultar quem? Os líderes inspirados pelo Senhor, profeta, os líderes constituídos por Deus aqui por meio do sacerdócio, a presidente da Sociedade de Socorro, pessoas inspiradas por Deus, que nós sabemos que somos chamados por Deus. Mas ainda que tenhamos essas pessoas para buscar conselho, né, nós temos um canal direto de revelação com Deus. Bom, então nós devemos buscar a Deus em oração e receber essas revelações por nós mesmos. Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje e até amanhã. Deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.